Olá pessoal, eu sou o Gurgel, médico gastroenterologista, idealizador e incentivador do clinicalcasediscussion.com, uma plataforma de casos clínicos na internet, onde tem como objetivo estimular, provocar os estudantes de medicina e os médicos que gostam de clínica médica para testar suas habilidades no diagnóstico das doenças de medicina interna. No site, na plataforma do clinicalcasediscussion.com, os visitantes poderão ter acesso a casos clínicos de diversas especialidades médicas, desde a gastroenterologia, cardiologia, endocrinologia, hematologia e muitas outras, onde vocês poderão testar não somente as suas habilidades no processo diagnóstico, mas como também poderão ter, ao final, graças à inteligência artificial do Clinical Case, saber quão caro e quão rápido é o diagnóstico de vocês na condução do caso clínico. Tá? Então eu convido a todos, quem não conhece, visitarem o clinicalcasediscussion.com, uma plataforma idealizada inicialmente para o mercado americano. Ele hoje está totalmente em inglês, mas em breve nós teremos também ele traduzido para o português. E qualquer pessoa que tenha algum caso clínico interessante pode fazer o upload do caso clínico, basta escrever a história clínica, o exame físico e também colocar os exames complementares que a pessoa achou pertinente no processo do diagnóstico daquele caso. São casos reais, muito interessante e poderá ser utilizado não somente na educação médica continuada, como também ajudar as operadoras de saúde a ter médicos mais assertivos no seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui inaugurando uma nova modalidade, uma nova ferramenta, que é o Clinical Case Discussion 15 minutos. Durante esses 15 minutos de bate-papo, nós estaremos conversando sobre casos clínicos de clínica médica, de medicina interna, das diversas especialidades. Será uma sessão semanal, onde durante em torno de 15 minutos nós estaremos trazendo um convidado, médico experiente, para discutir um caso clínico real de medicina interna. Hoje, é importante dizer que essa ferramenta estará disponível no canal do YouTube do Clinical Case e também nós estaremos transmitido no Spotify. Muito bem. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Estênio Machado, que tem como formação, ele fez cirurgia no Hospital do Ipiranga, em São Paulo, coloproctologia no Hospital do Servidor Municipal de São Paulo e também teve uma especialização no Hospital das Clínicas de São Paulo em doença inflamatória intestinal, no serviço chefiado pela doutora Magali e com o doutor Zé Márcio Jorge. O doutor Estênio Machado é um médico muito ativo, muito atuante, tanto na parte de coloproctologia como na parte de endoscopia e coloscopia, onde ele também exerce a sua especialização médica. Então, muito obrigado por estar aqui, o doutor Estênio Machado. Nós hoje vamos discutir, eu gostaria que, por favor, mostrasse o primeiro caso. Nós temos um caso real, um paciente do sexo masculino, 25 anos, com quadro de diarreia há cerca de 20 dias, fezes líquidas, 10 vezes ao dia, com vestígios de sangue. O paciente procurou assistência médica nos primeiros dias do quadro, onde foi prescrito antibiótico, ciprofloxacina e antiparasitários, albendazol e secnidazol, 2 gramas, mas ele não apresentou melhora, pelo contrário, ele piorou do quadro e diante de uma piora do quadro, ele resolveu procurar um especialista médico. Certo. Então, doutor Estênio, nós estamos diante de um caso de um paciente jovem com diarreia. O que é que você acha desse caso? Quadro clássico de diarreia, né? Diarreia aguda que passou a persistente, né? Diarreia aguda, diarreia é a definição, né? Por definição, são fezes liquefeitas com mais de 3 episódios dia. Esse paciente tinha 10 episódios, né? Mas ele tinha um comemorativo de gravidade, que era um muco e sangue nas fezes. Ele fez o tratamento para o que seria o nosso pensamento inicial, que seria uma diarreia infecciosa. A anamnese bem feita provavelmente descartou, no primeiro atendimento dele, a possibilidade de intoxicação alimentar ou intolerância alimentar, né? Provavelmente isso já foi descartado lá atrás, quando ele teve o primeiro atendimento.
Nesse nosso segundo atendimento, o ideal é que a gente tivesse alguns exames em mãos, né? Provavelmente eu estou diante de um quadro de diarreia infecciosa, com uma gravidade moderada por conta do sangue nas fezes aí, né? Quais exames eu poderia ter aqui, doutor? O ideal para mim seria pelo menos o hemograma, para a gente ver como esse paciente está, bioquímica, se possível, coprocultura e parasitológico de fezes, isso ajudaria bastante, se eu já tivesse isso em mãos. Ele trouxe já nesse meu retorno, eu já tenho esses exames? Sim, o paciente trouxe um hemograma normal, como Certo. você solicitou, trouxe também uma glicemia normal, enzimas hepáticas normais, TJ, gama-GT normais, trouxe um lipidograma normal, foi um médico que já tinha solicitado, função renal, ureia e creatina normais, e tinha outros exames, um VSH de 50 milímetros por hora, normal, da velocidade de hemossedimentação das hemácias de 0 a 15, uma proteína C reativa de 40 miligramas por decilitro, normal inferior a 10, e tinha uma alfa-glicoproteína ácida de 220, um normal de 50 a 120. Também de exames ele trouxe um sódio e potássio normais, proteínas totais de 7,5 por normal de 6 a 8, uma albumina de 4,5 por normal de 3,5 a 5,2, uma globulina de 3 normal, e o parasitológico ele trouxe 3 amostras negativas. Você quer fazer algum comentário a respeito desse primeiro lote de exames? Bem vago, né? Aparentemente nada que chamasse muita atenção, excetuando-se as provas de reação inflamatória, né? Que estão altas, mas podem ficar altas em qualquer patologia, né? Não necessariamente uma diarreia viral, uma diarreia bacteriana, uma outra patologia que pudesse ter alguma especificidade. Com essa bioquímica, com esses exames, precisaria dar um passo a mais, né? Nesse momento, no consultório de proctologia, se a gente pudesse lançar a mão, a gente lançaria a mão de uma retismodoscopia rígida, que é o que a gente tem ali, que normalmente a gente faz. É cada dia mais difícil a gente conseguir fazer uma retismodoscopia rígida nos pacientes que chegam no nosso consultório. O exame é bem desagradável, tem uma série de outras questões, o preparo é chato, né? Com isso daqui, um outro exame que talvez, como um diagnóstico diferencial, ajudaria, seria a calprotectina fecal, que acho que enquadraria bem. Lembrando que em várias patologias que acometem o cólon, a calprotectina fecal pode estar aumentada, né? Mas a gente teria pelo menos um diagnóstico mais ou menos topográfico. Eu vou saber que essa diarreia não é uma diarreia alta e eu vou fechar isso com uma diarreia baixa, pelo menos. Então a calprotectina me ajudaria nesse momento, para fechar o diagnóstico topográfico no cólon. Doutor Stênio, o paciente voltou alguns dias depois com o resultado da coprocultura. A coprocultura foi negativa. A coprocultura também. A coprocultura foi negativa. E também houve uma pesquisa, também o paciente acabou esquecendo de entregar, a pesquisa de trofozoítos nas fezes, que foi negativa também. Então eu gostaria antes de falar do resultado da calprotectina, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito do fato da coprocultura ter sido negativa. Ótimo. E a pesquisa de trofozoítos negativa. Muito bem notado, né? O que isso tem de importância para o caso? Total importância, né? Assim, um paciente jovem com uma diarreia mucosanguinolenta, a primeira coisa que nos vem à cabeça, uma diarreia infecto-parasitária. E ele já foi tratado, né? Provavelmente ele colheu os exames e iniciou o tratamento logo na sequência. Teoricamente, ele já deveria ter tido alguma melhora caso realmente fosse uma diarreia infecto-parasitária. Os exames aqui só reforçam que a gente já imaginava, que não tivesse relação com agentes infecciosos ou parasitários. Uma vez que ele, mesmo em vigência de antibiótico e dos antiparasitários, ele não teve melhora nenhuma, né? E até uma discreta piora, né? Eu
aguardaria ainda a calprotectina para ter uma noção a mais e pensar depois no exame de imagem. No exame de imagem não, no exame visual, na colonoscopia ou na retosegmoidoscopia flexível, né, uma vez que o paciente é jovem, para descartar algum outro problema. Né? Não parece uma doença orificial, né? Pelo que ele relata, isso a gente já vê que não é uma doença orificial. Doutor Stênio, e com relação ao dado de o paciente ter usado antibiótico no início do quadro, na primeira consulta ao médico, e pelo que há de relato, após o uso do antibiótico, o quadro piorou. O uso do antibiótico poderia confundir um pouco essa apresentação? Talvez, mas não sei se teria uma influência tão grande. Num quadro de diarreia nesses moldes, a gente, via de regra, vai tratar com antibiótico mesmo, sempre pensando nesse quadro infecto-parasitário. Isso eu acho que poderia acontecer só o contrário, a gente ter uma melhora relativa, mas não foi o que ele teve, né? Então não vejo como fator de confusão. Ok. No caso, o paciente fez uma pesquisa de sangue nas fezes e foi positivo. Ele já havia relato na história clínica. Na verdade ele já tinha um sangue visível, né? Isso. Eu acho que até Seria dispensaria. desnecessário, né? Tá. Isso é um dado interessante. Muitas vezes o paciente relata sangue nas fezes e o médico assistente solicita sangue oculto nas fezes. Não precisa, né? Se já tem sangue visível, não precisa pesquisar o sangue oculto. Exatamente. Né? Muito bem. O paciente, de qualquer forma, trouxe o resultado, foi positivo. Já, como você mesmo disse, não haveria necessidade de ter sido solicitado. E ele trouxe a calprotectina fecal. O normal vai até 50 miligramas por quilo. E a calprotectina fecal, no caso, deu 1.410. Não há nenhum outro relato de exame bioquímico, nem exame de fezes, a não ser isso que foi relatado aqui. Diante da calprotectina fecal de 1.410, qual é a sua conduta? Uma doença no cólon, né? Então a gente tem uma doença no cólon. Calprotectina maior que 150, a gente já tem uma alta evidência de doença colônica. E uma calprotectina menor que 50 praticamente exclui doença colônica. Então a gente tem uma doença no cólon, né, desse paciente. Eu não sei em que local, eu não sei qual doença, mas a doença é no cólon, né? Se não é uma diarreia infecto-parasitária, não está relacionada à alimentação, o que fica na nossa cabeça, eu não consigo pensar em outra coisa, seria uma neoplasia, né? E doença inflamatória intestinal. Neoplasia, a gente sempre tem que pensar, ele não está na faixa etária, para isso, mas é sempre possível. E outras causas raras, linfoma, né? Doenças de uma miscelânea. O que poderia, de uma forma acadêmica, mudar alguma coisa seriam os marcadores sorológicos para a doença inflamatória, mas isso é muito mais acadêmico do que da vida real, da prática diária. A gente mais lê sobre isso do que usa na nossa prática. Mas muitas vezes é isso. O paciente, naquela ânsia, a gente acaba solicitando. Mas não vejo nesse caso como essencial. Nesse paciente, eu acho que não há como fugir, ele vai para um exame para o visual. Precisava de uma colonoscopia ou uma retosegmoidoscopia flexível. Muito bem, então você tocou num ponto muito interessante. Existem os marcadores biológicos, como o ASCA e o PEANCA, que são exames sofisticados e caros, que no dia a dia podem não ser solicitados para tentar fazer um diagnóstico, diríamos, mais assertivo e com menos custo. É isso mesmo? Exato. Mas no caso do anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae e o anticorpo anti-citoplasma neutrófilo, o PEANCA, desses dois... A gente tem uma associação maior, né, do ASCA com a doença de Crohn, né? Quando o ASCA vem positivo, a gente já pensa mais em doença de Crohn. Quando o PEANCA positivo, a gente pensa mais ali em retocolite. Mas é mais uma sugestão. A gente também não consegue firmar o diagnóstico com esses marcadores. Perfeito. A colonoscopia foi realizada, ele não fez uma retosomíase flexível, mas foi direto para a colonoscopia. Nós temos a imagem da colonoscopia.
Aos que estiverem escutando no Spotify, essa imagem estará no perfil no Instagram, que vocês podem ver, depois a gente vai divulgar. Então, a colonoscopia foi observado no reto e no colo descendente um edema difuso, contínuo, eritema, friabilidade espontânea, erosões e ulcerações extensas. E diante desse achado, foi o médico que fez o procedimento, a colonoscopia, procedeu com biópsias seriadas. Alguma observação sua a respeito desse aspecto da colonoscopia? O aspecto bem sugestivo, né, de doença inflamatória mesmo, né? Num primeiro momento, eu nunca falo que esse paciente tem uma doença inflamatória, que a gente fala que tem um processo inflamatório leve, moderado ou grave no reto e da mesma forma nas demais áreas do colo. Esse paciente tem perda total do padrão vascular, né? Febribilidade, tem uma sugestão de sangramento ali na parede inferior, um sangramento espontâneo, ele tem todos os comemorativos de gravidade para uma doença, né? O que parece, né, aparece no visual, uma retocolite ulcerativa, maio 3, né? É o que parece. Isso corrobora bem com os exames de atividade inflamatória, né? Exatamente. Que ele tem uma hemossedimentação elevada, uma proteína C reativa, não é isso? Um dado que na anamnese seria bem interessante e passou, talvez o paciente não tenha, era tenesmo, né? Esse paciente é o paciente que vai ter bastante tenesmo, né? Esse reto muito inflamado, né, é um reto muito reativo. Então, dificilmente o paciente não tem tenesmo e urgência, né? E normalmente as evacuações são evacuações de pequena monta, isso é interessante também. Mas é isso aí. A biópsia mostrou um padrão histológico de colite crônica ativa, atividade definida pela presença de lesão epitelial mediada por neutrófilos, assumindo uma forma de neutrófilos infiltrando o epitélio das criptas, a famosa criptite. Coleções de neutrófilos dentro dos números das criptas, chamados abscessos de criptas. E esse quadro foi dado, então, como muito sugestivo, muito característico de retocolite ulcerativa, um paciente jovem. Alguma observação? O paciente jovem, isso é uma outra coisa interessante. Esse paciente jovem que um outro dado só, que não melhora com o primeiro tratamento, ele sempre nos faz pensar em doença inflamatória, né? Sempre faz nos pensar em doença inflamatória. Esse aspecto bastante típico de retocolite, né? Difere um pouco daquele aspecto de Crohn, da lesão transmural, né? Essa lesão extensa que vai subindo ali, esse paciente precisa começar a tratar, né? Para começar a tratar. Acho que não dá para perder mais tempo. Ok. O paciente realmente começou a fazer uso de corticoide, sulfasalazina, e teve uma melhora importante, está em acompanhamento clínico. Nós aqui não vamos abordar aspectos do tratamento, o Clinical Case 15 minutos é basicamente para discutir o exercício diagnóstico e tentar levar aos estudantes de medicina e aos colegas médicos que é possível você tentar fazer o diagnóstico de uma forma mais assertiva, rápida e sem muito dispêndio de recursos financeiros. Por exemplo, foi muito bem abordada a questão que o ASCA e o PEANCA são exames muito interessantes, mas são caros, e que, no seu caso, se adotou a solicitação da colonoscopia, e que foi muito importante para o diagnóstico. Também as provas de atividade inflamatória são exames baratos e podem ajudar bastante. Né? No caso, foram solicitados. Né? Para a doença inflamatória, o PCR é mais sensível ainda que o VHS nesse caso, mas a gente sempre vai pedir os dois. Né? Sim. Uma observação aqui que poderia ser feita, se haveria espaço para pedir a pesquisa da toxina do Clostridium difficile pelo fato de ele ter feito uso de antibiótico. Eu não pediria inicialmente. Um paciente jovem, aparentemente rígido, não teve uma antibioterapia prolongada anteriormente, não seria o paciente inicial que eu pensaria nisso. Né? Talvez fosse o paciente que tivesse tido infecção seios da face, uma infecção cutânea, de um período próximo ali, eu pensaria talvez. Nesse caso específico, acho que não. Muito bem. Pessoal, então nós estamos chegando ao final do caso. Eu gostaria de deixar mais
30 segundos para as últimas considerações do Dr. Stênio, mas de antemão já agradeço a presença dele. Eu que agradeço. E nós deixaremos, nós faremos uma solicitação ao Dr. Stênio para deixar 2 artigos, 2 referências de artigos, que sejam artigos que vocês possam acessar gratuitamente na internet, né? Nós vamos deixar aqui abaixo aqui no canal do YouTube e também estará disponível no nosso perfil do Instagram, 2 artigos para leitura, caso você se interesse mais em entender o processo diagnóstico das diarreias agudas e das diarreias crônicas, né? Que foi o motivo desse caso. No caso, um paciente com mais de 15 dias, algumas pessoas falam diarreia protraída, outros falam já diarreia crônica. Os últimos 30 segundos, doutor Stênio. Esse paciente teve uma diarreia persistente ou protraída, né? A diarreia com mais de 4 semanas seria diarreia crônica. Diarreia entre 2, 4 semanas, com esses comemorativos de gravidade, a gente sempre precisa pensar em doença inflamatória, né? É um diagnóstico que tem que estar sempre na nossa cabeça. Mas também a gente não precisa pensar só nisso. Existem outras coisas que acontecem com bastante frequência. Diarreias virais são muito comuns no nosso meio, são autolimitadas. Diarreias infecto-parasitárias são muito comuns no nosso meio também. Então, o que é comum, o que é mais comum, acontece mais comumente, né? Mas a gente precisa ter uma linha de raciocínio para não deixar passar uma doença grave que merece um tratamento, que precisa de tratamento precoce, passar desapercebida. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado aí pela audiência e até o próximo episódio.